Heber, meu amado pastor, venha nos alimentar, porque nós estamos com fome. E alimento de primeira. Você sabe como é que é, o povo aqui é exigente, tem choro não. Vem cá nos alimentar. E esta manhã nós vamos encerrar, né? Senhor meu Deus, nós estamos em Tua presença e aqui está o Teu Filho, que esta manhã vai nos trazer a Tua palavra. Abre-nos os olhos espirituais, faze-nos ver e contemplar a Tua glória. Nós Te louvamos por uma revista tão preciosa como essa, que foram os reis, ó Deus. E já estamos ansiosos por começar um novo ciclo de entendimento. Então, louvado seja o Teu nome. Eu sei que Teu Filho já está na Tua presença, mas eu peço agora pelo meu coração, pelo coração do meu irmão, pelo coração dos amados irmãos que estão em casa. Senhor, captura-nos agora para a Tua palavra, que nada possa retirar de nós a capacidade de, nesse momento, ouvir a Tua voz. Por isso que nós que estamos aqui na Tua casa somos privilegiados, porque estamos no melhor ambiente para aprender. Mas eu sei, Senhor, que meu irmão que está em casa, ele também deseja aprender, e ele não está aqui por algum motivo absolutamente sério. Então eu Te peço, ó Deus, retira todo o impedimento do meu amado irmão, minha amada irmã que em casa estão, para que possam ouvir, compreender, discernir e guardar a Tua voz. Nós Te agradecemos. Amém. Querido pastor. Amém. Pai do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui na última lição, que é o governo de Deus através da teocracia. Eu convido você a abrir a Bíblia em Salmos, capítulo 103, versículo 19. Abra, por gentileza, em Salmos, capítulo 103, versículo 19. Vamos ler a palavra do Senhor nesse texto, para nós iniciarmos todo o nosso estudo nesta manhã, em nome de Jesus. Você que está em casa, abra também a Bíblia, Salmos 103, versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, espera mais um pouco. Todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Agora abra, por gentileza, em João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Texto bastante conhecido também da palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Para concluir, abra em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Colossenses capítulo 1, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então, os irmãos, já deu para observar que estamos falando de um Deus soberano, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que tem poder e domínio sobre tudo. Então, quando se fala da teocracia de Deus, estamos falando de um Deus que é soberano, como diz o Salmo, e governante de todas as coisas. Essa sempre foi a ideia do próprio Deus. Ele domina sobre tudo. E o autor da revista, logo aqui na introdução, fala que a teocracia
página 74. Nós vamos ler aqui a introdução. Página de número 74. Ele fala que nesta lição estudaremos sobre a teocracia no seu significado básico, que é o governo de Deus. O termo vem das junções das palavras gregas theos, significando Deus, e kratos, significando poder, força ou governo. Por isso que os textos que nós lemos têm muito essa prerrogativa e essa ideia de que tudo foi criado por Deus. É um sistema de governo em que a autoridade política e religiosa é exercida diretamente por Deus. Apesar de não encontrarmos essa palavra nas Escrituras, no primeiro século, um famoso historiador chamado Flávio Joséfo cunhou a palavra teocracia e a definiu como colocar toda a soberania e autoridade nas mãos de Deus. Então essa palavra você não vai encontrar na Bíblia, mas nós entendemos que essa palavra quer dizer teocracia, o governo de Deus. Então, irmãos, olha só o que acontece. Isso nós temos que levar para toda a vida. Quando nós vemos, e eu não vou ler toda a revista, porque senão não vai dar tempo. Quando nós vemos aqui a teocracia no período adâmico, como está no 2.1, na página 74, o que acontece? Deus, ele foi o criador e o legislador de todas as coisas. Então, é impossível a criatura querer ser maior do que o Criador. Então, quando Deus cria Adão, ele determina todas as coisas, ele está guiando o homem. Então, ele é o Senhor daquele homem, ele é o dono daquele homem, ele é o juiz daquele homem, ele é o rei daquele homem, ele é tudo daquele homem. A única coisa que Deus fala aqui para Adão e para Eva é que não podia comer daquele fruto. E aqui começa toda a história, toda a decadência. O homem já começa a desobedecer uma ordem que veio do próprio Deus. Então, quando fala da teocracia, mostra que Deus, ele é o Senhor de tudo, ele é o dono de tudo. Então, o que tinha que acontecer ali? Adão e Eva seguir uma orientação do próprio Deus. Mas nós vimos que isso não foi seguido. A palavra do Senhor nos conta e nos relata, e nós sabemos muito bem da história, o que aconteceu no Éden, e aí veio toda a decadência. Deus então expulsa os dois do jardim, e a partir daí começa o pecado, porque quando os filhos de Adão e de Eva nascem, aí o autor até menciona aqui Caim, que foi a teocracia na era pré-diluviana. A Bíblia diz então que depois da queda, acontece exatamente lá a questão de Caim, Deus marca Caim, e Deus vai mostrando que ele é o Senhor de tudo. O grande problema hoje que vivemos aqui nos nossos dias é exatamente isso. As pessoas querem ser donas de si, não entendendo que existe um Deus soberano e que domina sobre todas as coisas. E aí, nós vamos perceber uma coisa interessante aqui. Deus vem aqui, ele fala aqui, o autor, na página de número 74, eu estou no 3.2, que eu quero frisar mais um pouco mais na frente, então eu estou pulando bem superficial a parte aqui, você pode ler em casa. Então ele fala aqui de Enoque, fala aqui de Caim, que Deus marcou Caim depois que ele peca e mata seu irmão Abel. Deus fala que ele não morreria, mas ele seria marcado por conta daquilo. E a Bíblia diz então aqui no versículo, aqui no ponto de Noé, Enoque, e quando chega em Noé, a Bíblia diz que a humanidade continuou a desobedecê-lo. Então ficou uma prática de pecado tão grande, a desobediência tão grande, que Deus chega ao ponto de dizer que se arrependeu de ter criado o homem. E simplesmente Deus fala o seguinte: eu vou acabar e destruir e matar toda a raça humana. E Deus vem lá e mata todos, com exceção de Noé, a mulher, os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E a Bíblia diz que aquelas 8 pessoas ficaram guardadas ali naquela arca. E Deus então inicia um novo ciclo. Uma nova geração se levanta, um novo povo se levanta. Mas o detalhe é que esse povo que Deus havia matado, quando Noé está na arca e vem uma nova geração, não muda, continua no pecado,
continua na maldade, e Deus simplesmente observando todas as coisas. E a Bíblia diz então, que nesse período o Senhor governava diretamente a humanidade, estabelecendo leis e dando-lhes orientações. Então sempre houve lei, não coma desse fruto, era uma lei. Não desobedeça, você pode comer de tudo. Tudo que há nesse jardim você pode comer, mas ele desobedeceu uma lei. E lei é para ser cumprida. Lei é para ser cumprida. E aí depois veio toda aquela questão até chegar em Noé, o povo desobedecendo as leis. E aí Deus mata todo mundo, preserva apenas aquela família, e o povo continuou a desobedecer. No entanto, a desobediência, então aparece 75, no último parágrafo. No entanto, a desobediência, a maldade do homem, culminaria no dilúvio e na renovação da aliança com Noé e seus descendentes. Mas o pecado continuou da mesma forma. Essa questão de lei tem que ser cumprida. Por exemplo, pastor Gedeon Júnior, um motoqueiro pode andar no corredor? Não pode. Um motoqueiro não pode andar no corredor. Isso não está no Código de Trânsito Brasileiro, não é isso? Mas, no entanto, o pastor Heber, ao sair de uma consulta com a minha esposa, lá do meu filho, na semana passada, saindo aqui do BRT, quando eu desci, a descida aqui do BRT tem uma descida, e eu fui mudar de faixa. Quem é que estava do meu lado? Um motoqueiro. O motoqueiro cai, se machuca, estraga a moto e fica nessa grande questão. Quem está errado? O pastor Heber ou o motoqueiro que estava no corredor? A lei. Por que eu estava errado? Eu estava errado em um ponto. Eu não dei a seta. Porque na hora de passar, eu não dei a seta. E aí ele fala, você não deu a seta, mas você estava no corredor. Então eu errei porque não dei a seta. E o Código de Trânsito Brasileiro diz, o Detran diz que, eu aprendi isso na autoescola, que eu tenho que sinalizar, tenho que observar se não tem ninguém atrás de mim. Quando eu observar que o caminho está livre, aí é que eu mudo de faixa. No entanto, eu errei, porque eu já mudei bruscamente e acabei pegando o motoqueiro. Então, irmãos, resumo, faz isso, faz aquilo, fica tudo certo. E nós resolvemos dessa forma. Então eu estava errado, mas ele também estava errado. Então, quando você infringe uma lei, dá problema. Quando você não cumpre uma lei, dá problema. E isso foi sempre visível na Bíblia. Sempre aconteceu isso na palavra de Deus. O povo querendo ser guiado pelos seus próprios caminhos. O povo querendo ser guiado pelas suas próprias, pela sua própria capacidade, pelo seu próprio discernimento. Isso sempre teve problema na palavra de Deus. Aí a história vai contando, irmãos, nós já estamos aqui na página 75, que tem a teocracia no período dos patriarcas. Deus vem e fala diretamente a Abraão, Deus vem e fala diretamente a Jacó, Deus vem e fala diretamente a Isaac. Então Deus vai falando o seguinte, eu sou o Deus governante de todas as coisas. Eu sou o Deus que domino, eu sou o Deus que governo. Aí a Bíblia diz aqui, no ponto 4.3, que na verdade é 3.3, eu errei aqui na hora de digitar. Na verdade eu errei, foi tudo aqui, meus irmãos, ó. É 2.1, 2.2 e 2.3. Eu botei 2.1, 3.2 e 4.3. Então desconsidera. Então no 2.3, a teocracia no período dos patriarcas diz aqui, ó, a teocracia é evidente nas histórias dos patriarcas, como vemos ao longo da jornada de Abraão, o qual teve uma relação especial com o Senhor, obedecendo-lhe em tudo, ao ponto de quase sacrificar o seu único filho. Ele obedecia tanto a Deus, que ele foi capaz de levar Isaac lá no Monte Moriá, para poder sacrificar em total obediência a Deus. Então é isso que Deus sempre quis com o seu povo, obediência. Deus sempre quis isso do seu povo. Eu vou falar A e você vai fazer A, você não vai fazer B. Eu vou falar exatamente uma coisa para você e você vai seguir aquilo que eu estou falando. E todas as vezes que o povo sai dessa
palavra, que o povo sai dessa ordem, que o povo sai dessa instrução de Deus, acontecem seríssimos problemas. Então, irmãos, olha só o que acontece. Então nós vemos aqui que obedecendo em tudo, ao ponto de quase sacrificar o seu filho. Aí ele vem dizendo, esse governo também é evidente na aliança que o Senhor estabelecendo, prometendo descendentes a futura posse da terra de Canaã. Aí a Bíblia diz que Jacó sai desse caminho. A Bíblia diz que Jacó faz uma coisa horrível, juntamente com a sua mãe, toma o direito da primogenitura do seu irmão Esaú, engana o seu pai Isaque, e ele passa um problema terrível, ele desobedeceu. E o que aconteceu com Jacó? Teve que fugir para casa do seu tio Labão, ficou anos e anos fugitivo, até que um dia não aguenta mais, volta, se reconcilia com Deus, e a Bíblia diz aqui, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, e a palavra do Senhor diz que Deus continua mostrando que Ele é o Senhor de todas as coisas. E ele diz aqui, o Rafael, na página 75, em resumo, a teocracia desempenhou um papel fundamental na vida dos patriarcas, os quais moldaram a sua fé e comunhão com Deus, sujeitando a Ele e guardando as suas promessas. Então nós tivemos Deus mostrando que Ele era Deus sobre todas as coisas desde o início. E vai mostrando isso ao longo da história, até chegar a teocracia sobre Israel. O povo que Ele escolheu para ser seu. Deus olha para Israel e intitula como seu povo. Então Deus tem um povo. Então, irmãos, quando chegamos aqui na página 75, no tópico 3, eu queria que você acompanhasse o 2.1. Nós vamos fazer a leitura. Diz assim: a teocracia de Israel foi estabelecida após o êxodo do Egito, quando Deus libertou os israelitas da escravidão e fez uma aliança com ele no Monte Sinai. A teocracia foi formalizada com a instituição das leis mosaicas que regulava todos os aspectos da vida em Israel, incluindo questões civis, religiosas e moral. Deus liderou Israel por meio dos representantes divinos, como Moisés e Josué. Então os irmãos lembram muito bem lá da sarça ardente. Os irmãos lembram muito bem o que Moisés estava fazendo ali, cuidando das ovelhas e do gado do seu sogro chamado Jetro. Aí Deus vem numa sarça ardente, fala com Moisés e simplesmente fala que ele seria escolhido para libertar o povo que estava na mão de Faraó do Egito. Aí nós sabemos da história, Moisés veio com todas aquelas desculpas, dizendo que não conseguia falar, que não era um homem culto, não era um homem eloquente, que era pesado de língua. Deus então usa Moisés daquela mesma maneira, daquela mesma forma, e simplesmente Deus usa Moisés para ser o libertador do povo ali no Egito, ali nas garras de Faraó, e começa através de Moisés, com os 10 mandamentos, dar todas as leis. E ali, irmãos, no Monte Horebe, Deus vem dando as leis para Moisés, dizendo: eu quero que meu povo se comporte dessa forma, não matarás, não furtarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e vem falando todas aquelas leis. Então observa que Deus está dizendo o seguinte: eu sou o seu Deus, mas você não vai viver da forma que você quer. Eu sou o seu Deus, mas você não vai viver da forma que você pensa. Tem leis para ser seguidas, existem princípios, existem diretrizes, existem preceitos, existem mandamentos, e Deus vai mostrando tudo isso ao longo da história. Aí Deus levanta Moisés, que foi um dos grandes líderes ali no povo de Israel, um homem capacitado por Deus, Deus capacitou, não interessa quais sejam as nossas limitações, tem pessoas que têm deficiência nisso, naquilo, Deus usa da mesma forma. A deficiência de Moisés foi visível, ele fala: eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu sou uma pessoa, não sou eloquente. Não tem problema, você tem Arão, e nós vamos trabalhar juntos. E Deus foi fazendo a grande obra na vida de Moisés. Então, irmãos, uma coisa interessante, uma coisa que me veio na mente aqui, pastor. Deus poderia curar Moisés da gagueira, ele poderia fazer isso, ele é Deus soberano, mas só que Deus faz aquilo que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito,
da forma que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Ele não quis curar Moisés, mas usou Arão para ser o porta-voz de Moisés. Aí quando nós vemos Josué, o que acontece, irmãos? Tem aquela grande questão ali daquele povo murmurador. O povo começou a murmurar, começou a questionar várias coisas, e Deus foi simplesmente tendo ira desse povo. Porque Deus deu tantos milagres ali no Êxodo, Deus fez tantas maravilhas, Deus abre um mar para o povo passar, paredões de água se formam um do lado do outro, Deus faz milagres, Deus realiza milagres, e o povo começa a questionar, começa a murmurar. A grande promessa de Deus era o quê? Vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra farta. Deus manda que Moisés envie espias para verificar isso com seus próprios olhos. Os espias voltam e falam, realmente é verdade, é uma terra boa, uma terra próspera, é uma terra farta, mas ainda assim o povo murmura. O que Deus faz? Tranquilo, ninguém vai entrar nessa terra. Ninguém vai entrar na terra prometida, exceto 2 homens, Josué e Calebe. Aí Deus vai preparando Josué para entrar no lugar de Moisés e vai simplesmente mostrando que Deus iria colocar esse povo em uma terra que mana leite e mel. Deus havia dito para Moisés que simplesmente tinha escolhido Israel para ser o seu povo. O povo murmura, não entra na terra, Deus levanta outra geração, 40 anos depois, o povo vai lá, entra em Jericó, consegue conquistar Jericó e entra na terra que mana leite e uma terra que mana mel. Sabe o que aconteceu? O povo continuou caindo em pecado. O povo continuou entrando na maldade. O povo continuou entrando na iniquidade. E eu queria que você abrisse Juízes agora, por favor, por gentileza. Abra o livro de Juízes, capítulo 2, versículo 11. E aí o povo continuou fazendo mal. E quando nós entramos em Juízes, capítulo 2, versículo 11 ao 15, eu queria que você acompanhasse, por gentileza. Olha só o que diz Juízes 2:11. Vamos começar com o versículo 11. Os irmãos encontraram? Juízes, capítulo 2, versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, vários tipos de Baals. Versículo 13, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal, e serviram a Astarote. Versículo 16, e levantou-se o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram, porém tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses, encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Versículo 19, porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixaram das suas obras, nem do seu duro caminho. Aí Deus teve que levantar Eude, Deus teve que levantar Sangar, Deus teve que levantar Jair, Tola, Jefité, Deus teve que levantar Gideão, Deus teve que levantar Débora, e era o seguinte, Jefité morria, caía no mal, aí se levantava Jair, Jair conseguia trazer o povo ficava tranquilo, Jair morre, aí o povo caía no pecado, aí Deus levantava Jefité, tranquilo, o povo se voltava, Jefité morre, o povo caía no mal, caía no pecado, caía na desobediência. E aí, irmãos, o que acontece? Também o período dos juízes não resolveu o problema, continuou caindo no mesmo pecado, na mesma iniquidade. É por isso que no 3.3 fala declínio da teocracia em Israel. Houve uma queda, houve exatamente uma ruína. O povo foi simplesmente mostrando que servir a Deus não estava tão no coração. Tanto é que nós vamos chegar agora num texto muito importante, tanto é que Deus tenta mostrar, basta a mim.
Vamos viver na teocracia, vamos estar nesse estilo de governo, não na monarquia, não na democracia. Vamos viver na teocracia. Eu vou governar, eu sou o suficiente para governar vocês. Só basta seguir os meus preceitos e os meus mandamentos. Mas o que acontece? Abra por gentileza em nome de Jesus, em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. E nós vamos ler um texto aqui interessante, para os irmãos entenderem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Versículo 1 em diante. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel e a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Por quê, irmãos? Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Por quê? Samuel achou estranho. Por que não viver na teocracia? Quer agora viver na monarquia? Quer agora um rei? Achou estranho. E continua aqui, ó. Porém, pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Olha qual foi a resposta de Deus para Samuel. A resposta de Deus para Samuel foi: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então faça isso. Irmãos, entenda uma coisa: Deus não vai impedir de uma pessoa que serve a Deus enfiar a cara na cachaça, irmãos. Deus não vai impedir uma pessoa a ir para a prostituição, para ir cair no adultério. Deus não vai impedir. Deus quer que as pessoas sirvam a Ele de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então Deus fala assim: deixa, eles não querem, mas que eu governe sobre eles. Então faça isso, constitui um rei sobre esse povo. Eles não querem um rei? O que Deus está falando aqui? Eu quero governar, eu sou o Deus soberano, eu quero que tenha esse princípio de governo, esse estilo de governo, esse modelo de governo, mas eles querem um rei, então constitui agora um rei sobre Israel. A Bíblia diz aqui, ó: conforme todas as obras que fez, desde o dia que tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou, versículo 8, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, versículo 9, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E ainda assim, evangelista Jesuá, quer um rei? Deus ainda colocou regras. Deus ainda mostrou o que o rei tinha que fazer. Deus ainda vai entrando ali querendo não agradar o povo, mas permitindo que o povo tivesse um rei. E aí nós vemos, irmãos, tudo que aconteceu no período de Israel. Nós aprendemos aqui com Saul, aprendemos o que houve com Davi, nós aprendemos o que houve ali, todos os reis na divisão do reino, com Roboão, com Abias, aqui em cima Jeroboão, Baasa, Nadab, Acabe, Acasias, vemos tudo isso. Aqui no sul Manassés, um homem maligno, um homem mau, mas que pelo menos no final se rende ao Senhor. Aqui em cima não aconteceu isso. Acabe teve várias oportunidades para se voltar a Deus, não se voltou. E nós vemos isso, irmãos, que eles simplesmente quiseram um rei. Não era da vontade de Deus, mas eles quiseram um rei. E Samuel achou estranho o pedido.
E olha só a justificativa. Tudo bem, seus filhos você está velho, seus filhos não querem nada com Deus, mas constitui agora um rei, como tem todas as outras nações. Todas as outras nações têm um rei. Por que que só Israel não vai ter um rei? Então constitui um rei sobre nós, como tem todas as outras nações. O nosso grande erro, nosso grande mal, é querer viver de acordo com os outros. Mas o outro faz, mas o outro age assim, mas o outro é dessa forma, mas o outro faz assim e vive bem, o outro faz assim e está tranquilo, o outro vive assim e está com grana. Então, por que eu não posso viver como o outro? Você não é o outro, você é um povo de Deus, eu não sou o outro. Eu sou o povo de Deus. E Israel era povo de Deus. Aí Deus fala, tranquilo, vocês querem? Vamos lá, vamos colocar um rei. Aí coloca Saul, não dá certo. Coloca Davi, Davi também vacila. Aí começa ali Salomão, e nós vimos Roboão, divisão do reino. Aí é onde entra o declínio. Olha só o que diz aqui no 3.3, o declínio da teocracia em Israel. O declínio da teocracia em Israel se deu por vários fatores. Um dos principais foi o sincretismo de culturas e religiões pagãs, pois a assimilação de práticas e rituais pagãos provocou um enfraquecimento da fé no Senhor e declínio espiritual, especialmente durante o período do reino dividido de Israel e Judá. Tais práticas culminaram na opressão por nações inimigas e no exílio babilônico. Aí onde foi entrando Astarote, Azerá, Baal, as religiões que vamos aprender aqui na próxima quarta-feira, as religiões dos cananeus. Aí começaram todo tipo de declínio, o povo foi se esfriando mais e mais, se afastando mais e mais de Deus. E aí o que acontece? As pessoas deixaram de servir a Deus. Começaram a servir a Baal, começaram a servir a Astarote, começaram a servir Jezabel, começaram a servir Acabe, e nós vemos que Deus sempre trazendo. Mas interessante, nós já aprendemos isso, mas só pincelando aqui, sempre tem alguém que não se corrompe, sempre tem alguém que não vai nessa onda, nesse oba-oba. Por exemplo, Obadias trabalhava com Acabe, não tenho nada a ver com Acabe. Ele é maligno, ele é mau, não tem um problema, eu sou homem de Deus e vou continuar sendo homem de Deus. Tanto é que ele esconde 100 profetas, 50 e 50 cavernas diferentes. Ele não se corrompeu, ele continuou sendo um homem de Deus. Lá em Israel, no período mais crítico, ainda tinha 7.000 que não se dobrou a Baal. Então sempre vai ter homens e mulheres que não vão se corromper com o sistema, vão sempre servir a Deus em espírito e em verdade. Então, irmãos, começou então o declínio. Agora, olha o que o irmão Rafael colocou aqui. Bem no finalzinho do 3.3, depois dos textos bíblicos em vermelho. Embora os reis de Israel fossem responsáveis por governar sobre a vontade de Deus, muitos deles fizeram a sua própria vontade. Além disso, a corrupção e a falta de liderança espiritual por parte dos sacerdotes e profetas contribuíram para a deterioração da teocracia. No entanto, Deus prometeu restaurá-la e restabelecer um novo pacto com seu povo por meio do Messias, que governaria como rei e sacerdote eternamente. Então nós vimos, irmãos, que não resolveu o período da monarquia. Não resolveu. Aí nós vamos ver aí, estudar aí, né? Primeiro Reis, vamos entrar essa semana em Segundo Reis, vai ter Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas, até nós chegarmos lá na época dos profetas, a mesma luta. Aí Deus vai levantar profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, vai levantar os profetas Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Amós, Joel. Para quê, irmãos? Alertar o povo, trazer o povo. O que acontece? Não quis, não adiantou. Chega-se Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. O povo está em declínio espiritual, não quer nada com Deus, se afundando no pecado, se afundando no lamaçal. Aí é onde entra o período interbíblico,
ou intertestamentário, ainda onde fica ali 400 anos de silêncio, porque Deus simplesmente, de Malaquias até chegar ali a vinda do Messias, Deus não fala mais com o povo. Deus não quer falar mais com aquele povo que o rejeitou. Aí nós temos agora uma nova fase na teocracia, que é a teocracia em Cristo. Então, recapitulando, desde aqui, irmãos, de Adão, até chegar aqui, irmãos, até chegar em Malaquias, Deus, de todas as formas, tentando trazer o povo à sua presença. Só que Deus não é invasivo, Deus não é autoritário, Deus não vai obrigar que você sirva a Ele, você vai servir a Ele em espírito e em verdade, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Quem aqui foi obrigado a servir a Deus, levante a mão para que eu possa ver. Alguém te obrigou? Alguém te obrigou, Ivan, a servir a Deus? Alguém te obrigou, pastor Nascimento? Alguém te obrigou, Érica, a servir a Deus? Estamos aqui porque entendemos que Deus é a coisa no bom sentido, né, mais importante da nossa vida. Sem Ele nós não somos ninguém. Sem Ele não somos nada. Sem Ele nós não somos absolutamente ninguém. Quer ver uma coisa interessante? Abra a sua Bíblia, por favor, aí, no nome de Jesus. Salmo 24, versículo 1 e 2. Salmo 24, versículo 1 e 2. Antes de passar para o Novo Testamento. Olha o que diz aí, Salmo 24, versículo 1 e versículo 2. Abra por gentileza. Olha o que diz aí, Salmo 24, 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, versículo de número 20 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Então, irmãos, olha só, Deus é poderoso, Deus tem poder para arrebanhar todos, Deus tem poder para mudar a mente de todos, Deus tem poder para destruir todo tipo de porcaria que existe, Deus tem poder para acabar com toda a maldade, com toda a iniquidade, Deus tem poder para fazer isso, mas Ele quer que eu venha de livre e espontânea vontade servir a Ele, porque eu não tenho nada, você também não tem nada, nós não temos nada, tudo o que temos é de Deus. É por isso que Jó fala assim, tudo é teu, louvado seja o nome do Senhor, nu saí do ventre de minha mãe, e nu o tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque Jó entendia que nesse período aqui, do nascimento até a morte, tudo é empréstimo, nada era dele, tudo foi emprestado, e Deus tira na hora que quer, como bem entender. Uma mãe chorando aqui, desesperada, porque tinha perdido o filho, e eu estava do lado dela, e o caixão, e o pastor Gedeon abaixou, ficou bem próximo da mãe, e falou assim, ele era de quem? Ele era de quem? E ela falou assim, de Deus. Então, minha filha, ele era de Deus. Não era nosso, ele era de Deus. E é verdade, nós não temos nada, tudo
é de Deus. Então Deus tem poder, Deus tinha poder para evitar tudo isso, irmãos. Quem é Baal perto de Deus? Deus tinha poder para acabar com Astarote, com Azerá, com todos os deuses pagãos ali. Deus tinha poder de trazer todo mundo para Ele. Só que Deus não age assim. Ele quer ser o Deus soberano na minha vida a partir do momento que eu queira. Se eu não quiser, Deus não vai impedir. É por isso que tem muitos homens e mulheres de Deus caindo no pecado, se desviando, caindo no mal. Eu encontrei um pastor abençoadíssimo aqui, que era da Santa Maria, contando um relato de um jovem lá, fazia, acontecia, hoje em dia caiu no mundo do homossexualismo. Deus poderia impedir? Poderia, mas só que Deus não vai agir dessa forma. A minha esposa encontrou um rapaz aqui próximo da minha casa que assustou, está atolado no mundo das drogas, no crack, está envolvido no alcoolismo, e era um jovem líder de mocidade da igreja que a Lidiane era, que eu fiquei um período lá, fazia a obra, era tocador, fazia tudo. Hoje em dia está dessa forma. Deus poderia impedir? Poderia, mas Deus não vai fazer. É o livre-arbítrio da pessoa. Deus fez isso desde lá do início. Poderia ter proibido Eva de pegar no fruto. Não. Você não sabe da verdade? Não sabe que não pode? Vai comer? Você vai ter consequências disso. Aí, desde lá até Malaquias, foi dessa forma. O povo não se voltava para Deus. Deus fez de tudo. Juízes, até mesmo os reis para trazer o povo, juízes, os profetas. Chega Malaquias, irmãos, que quando você lê, são 4 capítulos. O povo está no auge do seu pecado, declínio espiritual gigantesco. Aí Deus fica 400 anos sem falar com esse povo. Aí vem aqui agora mostrando uma nova realidade, que é a teocracia em Cristo. Leia por gentileza, página 77. É chegado o reino de Cristo. João Batista anunciava a chegada do reino. E em seguida o próprio Jesus anunciava abertamente a sua chegada. E o fazia pela consciência de que era rei. Desde então começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Evangelho de Mateus fala do reino de mais de 50 vezes. Ele alude ao reino messiânico, conforme profetizado por Daniel. Esse reino será definitivamente estabelecido quando a pedra cortada, sem ajuda de mãos, e se referindo à estátua de Nabucodonosor, que tinha parte de ferro, parte de bronze, cabeça de ouro. Aí a profecia dizendo que haveria uma pedra cortada sem ajuda de mãos humanas, porém colocaria fim ao sistema mundial dos gentios. O Messias reinará conforme prometido por Deus a Davi, uma promessa em 2 Samuel, capítulo 7, do 7 ao 10, que é por isso que Jesus é chamado filho de Davi. Houve uma promessa aqui a Davi. Por ocasião da anunciação do nascimento de Jesus, o anjo Gabriel confirmou isso a Maria. Porém, o reino tem mais implicações do que a meramente escatológica. Quando Jesus afirmou que o reino já estava entre os discípulos, ele não o estava apresentando em seu âmbito escatológico, mas presente. Aí é aquele texto, irmão, de Filipenses 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, houve um plano, porque ninguém resolvia isso. Todos os sacrifícios foram feitos. Aí por isso que lembramos lá, na última lição que teve sobre os sacrifícios, tetelestai, está tudo consumado. Jesus teve que vir, irmão, para salvar um povo que não quis. E aí quem é esse povo que não quis? Aliás, esse povo rejeitou a Deus. Aí Deus chamou quem? Nós. Nós fomos um povo achado, Deus nos escolheu porque o povo não quis.
não quis servir a Deus. Deus fez de tudo para que esse povo pudesse estar aos pés dele. O povo rejeitou, o povo não quis. Aí Deus levanta, Deus traz Jesus, tira da sua glória, esvazia da sua glória, coloca lá, irmãos, chama Maria, uma mulher índole, uma jovem noiva, virgem, conversa com Maria, vem, Maria oferece o ventre a Jesus, que ela também poderia dizer não. Ela também poderia dizer não. O anjo conversa antes com ela. Como é que vai ser isso? Não, vou avisar seu noivo. Tudo certo. Nenhum homem vai te tocar, porque a grande preocupação, como é que vai ser isso? Sou virgem, vou me apedrejar. Fica tranquila, o que será gerado é do Espírito Santo. Homem nenhum vai te tocar. Ela aceita, Jesus nasce. E aí, irmãos, Deus começa a fazer todas as coisas. Só que tem um grande detalhe. Olha aqui, irmãos, por gentileza. 2.2, 4.2. O reino espiritual de Cristo é descrito como o reino não desse mundo, mas de natureza espiritual e celestial. Jesus ensinou que o reino de Deus já está entre nós, e a entrada nele requer arrependimento e fé. Ou seja, agora temos um reino. Eu vou reinar sobre vós, mas para entrar no meu reino, o reino de Cristo, o reino dos céus, que o apóstolo Paulo fala em Filipenses que são a mesma coisa, basicamente a mesma coisa, nós vamos ler aqui no texto. Então olha só, irmãos, agora para entrar no reino de Deus, tem que haver um arrependimento. Aí diz aqui, ó, é importante notar que o reino de Cristo é uma expressão específica do reino de Deus. O reino de Deus é um conceito mais amplo que engloba toda a criação e a soberania de Deus sobre tudo e todos. O reino de Cristo, por um outro lado, refere-se especificamente à autoridade e ao senhorio de Jesus como Filho de Deus. Assim, o reino de Cristo fala do reino de Deus, centrado na pessoa e obra de Jesus. Centrado na pessoa e obra de Jesus. O que Jesus fala lá para Nicodemos, em João 3? É necessário que tu venha a nascer de novo, para entrar no reino dos céus. Como eu, sendo velho, vou nascer, entrar no ventre da minha mãe novamente, Nicodemos, como sendo tu mestre? Em Israel, não compreende estas coisas. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário que tu venha a nascer de novo. Então, irmãos, qual o grande detalhe aqui? Assim como o povo de Israel rejeitou a Deus, se nós não obedecermos à vontade dos céus, também perderemos essa bênção, também perderemos o reinado, também perderemos a mansão celestial, também perderemos a entrada e a morada celestial. A morada já está preparada. Não se turbe o vosso coração, é o que diz a Bíblia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas eis que vou para o meu pai preparar-vos um lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, o que nós entendemos? Nós aceitamos a Jesus, nos batizamos, passamos por um novo nascimento, dizendo o seguinte: Deus, reina sobre a minha vida, reina sobre mim, tenha o domínio sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre todas as coisas. O pastor Lutero, pregando lá na Pastora Socorro, ele diz que tem um hino, né, que fala: entre na minha casa, entre na minha vida, mexe com a minha estrutura. Então quer dizer, você realmente quer que Deus te governe, que Deus mande na sua vida, então tem que haver arrependimento, porque senão não entrará no reino dos céus. Então nós fomos privilegiados, irmãos. O povo não quis, foi um povo rejeitado. Eu serei achado por um povo que não me busca. E aí nós encontramos essa graça. Agora, vamos entrar de que forma? Em espírito e em verdade. Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então eu tenho que fazer o quê? Eu quero que tu, ó Deus, reine sobre a minha vida.
eu tenho que me arrepender todos os dias, porque aí eu vou ter acesso aos céus. Sem isso, não teremos acesso aos céus. E aí nós temos aqui o reino, o governo milenar, porque o evangelista Rafael dividiu a teocracia em Cristo em 3 pontos: o reino de Cristo, o governo espiritual de Cristo e agora o governo milenar. E diz assim no 4.3, o governo milenar de Cristo é uma esperança para os cristãos que anseiam por um mundo onde a justiça e paz e o amor prevaleçam. No milênio, Satanás será aprisionado e Cristo se assentará no trono de Davi, conforme está em Lucas 1, 32 e 33. E estabelecerá um reino de justiça, e os que lhe forem fiéis reinarão com ele sobre a terra. No entanto, após os 1000 anos, Satanás será solto por um curto período a enganar as nações, até ser definitivamente derrotado. Depois disso, virá o fim, quando Cristo tiver entregado o reino a Deus. Paulo disse que todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então ele mesmo se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Assim será estabelecido o reino eterno de Deus, onde todos os salvos desfrutarão da glória e da comunhão perdida no Éden. Perdida no Éden. Então, irmãos, o que nós observamos aqui? Que para ir ao céu, existe muita renúncia. Existe um local preparado, existe um local aguardado para todos nós. Mas existe uma grande renúncia para nós entrarmos no céu. Quantos acreditam aqui que a palavra de Deus é a verdade? Todos nós, irmãos. Se Deus disse que há um local preparado para nós, então há um local preparado para nós. Então nós somos tão privilegiados que nós podemos ver todos os erros de Israel. Tudo que o povo de Israel fez, cometeu de errado, nós podemos exatamente olhar, se espelhar no bom sentido e falar: não, preciso fazer a obra de Deus de outra forma, de outra maneira, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então, irmãos, reino dos céus, reino de Cristo, é o que diz a conclusão. Portanto, vemos que a vontade de Deus sempre foi se relacionar com a sua criação, que viesse a obedecer os seus mandamentos e vivesse de acordo com a sua vontade. Esse sempre foi a vontade de Deus. Quando um pai fala para o filho: faça isso, e ele não faz, nenhum pai vai gostar, nenhum pai vai falar: que legal, olha, eu falei isso para o meu filho, ele desobedeceu, que coisa bacana, bonito, top, meu filho desobedeceu, legal isso. Quem é que vai falar isso? Qual é o pai que vai fazer isso? Contar só um testemunho pequenininho aqui. O meu filho agora entrou na escolinha, está ali o Jesuazinho, todo mundo joga bola, né? E está na escolinha. E o professor me chamou no último treino que eu fui para lá e falou assim: ó, se o André continuar assim, nós vamos ter que deixar ele aí um período aí fora, para ele entender como é que funciona. Eu falei: o que foi, professor? Não, eu falo A, ele quer fazer B. Eu falo A, ele quer fazer B. Aí o professor mandava ele ficar aqui, ele quer ir para cá. O professor manda ele jogar uma jogada aqui, ele quer fazer aqui. Aí eu falei: vem cá, você meu André lá. Eu falei: André, vem cá. Você quer estar na escolinha? Sim, pai, quero, chorando. Eu falei: meu amigo, tem um professor. Se o professor falar A, você não vai fazer B. Se ele mandar você ficar aqui, você vai ficar aqui. E você vai fazer exatamente o que ele está mandando. No outro treino já era outro adolescente. André agora é adolescente. Já era outra coisa. É a mesma coisa. A Adriana fala: não chupa a balinha lá na igreja. Quando ele chega ali, o que a Adriana falou? Ô pai, desculpa, já tira. A tia Adriana falou: não é para chupar nada na igreja. É uma obediência à pastora. É uma obediência. Eu nem vi. Não foi de propósito, eu não vi. Mas eu não vi. Então não pode, irmãos. O que acontece? É uma desobediência. Aí chega na casa, o pai fala A, o filho faz B. É a mesma coisa com Deus, irmãos. Não vai dar certo. Ou nós obedecemos a Deus,
ou não iremos estar com ele? E Deus fez isso em toda a história de Israel. Deus fez de tudo, irmãos, para poder resgatar esse povo. Deus amava Israel. Deus fez de tudo para que esse povo se rendesse a ele. Mas o povo sempre indo contra a vontade de Deus. É a mesma coisa. Não é só o pai, não é só a mãe, não é só a tia da escola dominical, não é só o seu professor lá na sala de aula, não é só o professor lá do futebol, é a igreja, irmãos. É o que o pastor, a pastora determina sobre nós. Deus colocou homens e mulheres de Deus para estar na frente do seu povo, diante da sua igreja. Assim é em todo local, é no trabalho. No trabalho tem regras, tem ordens. O Jesuá não vai fazer o que quer lá no trabalho, vai ter problema. O Ivan não vai fazer o que quer lá no trabalho, vai ter problema. O pastor Gedeon Júnior, que trabalha há anos no tribunal, não vai fazer o que quer lá no tribunal. Tem regras, tem leis, tem ordens a seguir. Por que que com Deus, irmãos, vai ser diferente? Deus não vai tolerar a desobediência. O que ele faz, pastor Heber? Ele permite, irmãos. Quer? Vá lá. Quer sair da minha presença? Acha que vai ser bom? Vai. Quer fumar? Quer beber? Quer se prostituir? Vá lá. Interessante, estou terminando. Falaram assim: vocês não podem nada, vocês são escravizados. Vocês não podem fumar, não podem beber, não podem se prostituir, não podem se adulterar. Vocês vivem numa caixinha aprisionada e vocês não podem nada. Vida boa é a minha, que eu posso fazer o que eu quero. Aí o rapaz falou assim: meu amigo, você está enganado. Eu sou tão livre, mas tão livre, que eu tenho autoridade de dizer não à prostituição. Eu tenho autoridade para dizer não ao pecado. Eu tenho autoridade para dizer aquilo que não presta e falar assim: eu estou escolhendo a Deus. Isso é liberdade. Você, pelo contrário, aí sim existe uma escravidão. Mas Deus pode te libertar e pode te salvar e pode te trazer para a sua presença. Mas Deus só vai fazer isso se a pessoa quiser. Não tem como o irmão ali pegar uma pessoa, amarrar, trazer, ninguém quer isso. A nossa igreja não ia aceitar isso. Uma pessoa que é amarrada, vai ficar aí, tem que servir a Deus, você não tem outra escolha não. Negativo, irmãos. Deus não vai trabalhar dessa forma. E o evangelista termina aqui, ó. Vemos que a vontade de Deus sempre foi se relacionar com a sua criação, que viesse a obedecer a seus mandamentos e vivesse de acordo com a sua vontade. Apesar das falhas humanas e das desobediências do povo, a teocracia serviu como um prenúncio do reinado eterno de Cristo, que trouxe a salvação e a esperança de um reino de Deus, onde a justiça e a paz prevalecerão eternamente. Aí viveremos com o Senhor eternamente, novos céus e nova terra, corpo glorificado, corpo transformado. Morre, segue-se o juízo, o espírito volta a Deus, no soar da trombeta os mortos ressuscitam. Primeiro, quem está vivo será arrebatado, mas quem vai ser ressuscitado não terá um novo corpo glorificado, transformado e morando com o Senhor eternamente, morando com o Senhor para todo o sempre, onde não terá choro, morte, lamentações, tristeza, angústia, morada celestial. E aí, irmãos, nós somos privilegiados, que podemos aqui, ó, dizer: eu quero servir a Deus. Por isso que eu tenho que estar preparado todo instante, a todo momento. Porque quando o Senhor chamar, né, como lá Pedro, né, desde quando nossos pais dormiram,
todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Ou seja, nada muda. Vocês estão com essa história, conversa fiada aí, que Jesus vai voltar, e Jesus nunca volta. Essa história aí, estou ouvindo há anos. História de carochinha, conversa, vai voltar coisíssima nenhuma. Aí o que Pedro fala lá na sua carta? Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Deus não retarda a sua promessa. Ele volta todo dia. Todo dia ele volta. Minha prima estava no ônibus, desceu para ir para casa, o ônibus bate no peito dela, ela cai, bate a cabeça. 3 dias depois, estávamos aqui sepultando a minha prima. Temos que estar preparados todo instante, todo momento. Ao sair daqui, quem é que garante que eu vou chegar em casa? Quem é que garante que eu vou estar aqui no culto à noite? Quem é que garante isso? Porque Deus é soberano. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Então, irmãos, eu não sei se os irmãos entenderam. Peço perdão pelo texto aí que me falhou de Efésios, mas depois eu posso ver. E que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Uma revista abençoada. Você pode acompanhar os estudos lá no nosso canal do YouTube. Vou organizar a playlist e tudo vai estar lá. Amém? E que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Abençoa a nossa vida nesta manhã, pelo teu poder e pela tua graça. Que o teu nome seja exaltado em o nome do Senhor Jesus. Te louvamos e te adoramos. Que o teu nome, Senhor, que nós nunca possamos perder esta verdade, de que tu é o único Deus soberano, que tu domina sobre todas as coisas, tu és Senhor sobre tudo, e que nós não temos nada, Senhor, tudo é teu. Por isso, Pai, venha perdoar os nossos pecados, porque pecamos no pensar, no falar e no agir. Que possamos seguir a tua palavra é a verdade. Que possamos entender que existem leis, mandamentos, preceitos, estatutos, meu Pai. Em o nome de Jesus, eu quero te agradecer por toda esta revista. Quero te agradecer pela vida do pastor Gedeon Júnior, que é o coordenador de todo esse trabalho. Abençoa a pastora Loide, que está na frente dessa obra. Abençoa o evangelista Rafael, que escreveu justamente ali com o pastor Arnaud, presbítero Renato. Pai, muito obrigado, Senhor. Aprendemos muito nessa revista. E que o teu nome seja glorificado e exaltado. Pai amado, em o nome de Jesus, que as pessoas reconheçam que precisa se render aos teus pés. E que o teu nome seja engrandecido. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo. Continua abençoando, dando da tua palavra. Abençoa a esposa, os filhos. Ó Senhor, muito obrigado por tudo que nos destes esta manhã. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, irmãos, quem desejar a revista, pastor Eber já nos avisou que ele já tem e já está disponível, tá bom? Fechamos um ciclo, terminamos todo um ciclo e agora vamos para um novo ciclo. Nós vamos estudar, irmãos, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. Fundamental, tudo que está aqui, uma revista muito bem escrita, e nós vamos ser abençoados no próximo trimestre de forma muito grande mesmo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor